Você que está aí em casa, nós estamos no mês de janeiro, primeiro mês do ano 2022. O Janeiro Branco, que é uma campanha que busca chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas, é o tema desse mês. E essa preocupação, ela tem fundamento, inclusive, nos números. Prestem atenção, ó. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas, equivalentes a 5,8% da população. Já sobre pessoas ansiosas, o Brasil acumula o maior número, com 18,6 milhões de brasileiros sofrendo com algum tipo de transtorno de ansiedade. Para tratar desse cenário, a gente vai conversar com o psicólogo e psicanalista, o Nelson Mendonça Neto, através de videochamada. Nelson, muito boa tarde. Quero te agradecer por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto. Janeiro Branco, boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde aos telespectadores. É um grande prazer estar aqui com vocês para poder conversarmos sobre saúde mental. Ô Nelson, quando a gente chama atenção para esses números, são dados alarmantes, né? E são dados aí comprovadamente preocupantes. Isso, são preocupantes, e é justamente com essa vontade nossa, desse grupo psi, né, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e etc., que a gente vem com esse intuito de fazer com que a população entenda mais sobre a saúde mental. Né? O Janeiro Branco ele vem aí com essa mesma leva, né, de entendimentos, tanto quanto o Outubro Rosa, né, quanto o Novembro Azul e etc. Sim. Né? E essa escolha do mês de janeiro é bem interessante quando pensamos que culturalmente nas viradas de ano sempre desejamos ótimas coisas para o ano seguinte, mudanças de vida e etc. Né? E nós ficamos mais inspirados a procurar essas mudanças. E por que não, né, procurar também uma melhora na saúde mental também. Sim, e é bacana a gente falar sobre esse assunto também no início do ano, né? Como você muito bem falou, é quando a gente começa a se preocupar como um todo, a gente começa a planejar o nosso ano inteiro, é quando a gente começa a pensar na gente mesmo, né? Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente pensa em todas as campanhas que são geradas, né? Mês das mulheres, dos homens e tal, e esse é um mês para todos, né? Isso é um mês colorido, né? Porque o branco ele vai captar todas essas cores. Né? E tendo essa premissa em mente, né, nós utilizamos esse evento para falarmos mais, como você disse, né, sobre a importância de se escutar, que é diferente de ouvir. Né? Escutar é diferente de ouvir. De se conhecer, de entender nossas habilidades, nossos limites, os agrados, os não agrados também. Né? E nossas profundezas que quase nunca são visitadas. Sim. Né? E com esse trabalho psicoterapêutico a gente pode tentar alcançar isso aí, de alguma maneira buscar esse conforto também. É verdade, Nelson. Nós estamos ainda, né, numa pandemia e a gente sabe que durante esse período de pandemia houve um número maior de pessoas ansiosas, até porque a gente tinha as nossas expectativas cada vez maiores e menos possível de serem realizadas em virtude da situação que acabou acometendo, né, toda a população. E aí a gente quer entender da importância de cuidar do nosso bem-estar, da nossa saúde mental. O nosso corpo, ele é reflexo da nossa mente, né? A nossa mente comanda o nosso corpo. Corpo e mente sempre estarão juntos, é o que eu gosto de falar. Né? E assim, a gente fala sobre pandemia, mas o que acontece é o seguinte, antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos esses dados alarmantes, né? Só que como a gente conseguia sair de casa, como a gente conseguia muitas vezes fugir de alguma maneira de alguns problemas que nós tínhamos, né? Quando a gente enfrenta uma pandemia, a gente precisa ficar em casa, a gente começa a perceber de alguma maneira, a gente fica muito no quarto, olha, aqui tem uma rachadura na parede, aqui tem isso na parede, aqui tem não sei o que lá no chão. Só que a gente não está falando exatamente do quarto, a gente está falando de nossas questões, a gente está falando sobre
como a gente está começando a se perceber, né, dar essa abertura, é importante, né, desse autoconhecimento. Sem dúvida. Né? Então, não é? E aí a gente começa a enfrentar essas ansiedades que são maiores, porque a gente começa a enfrentar, a gente começa a dar de cara mesmo com essas questões que a gente não estava lidando mais e, né, e acontecem esses sintomas. Sim. Né? Nelson, é importante também a gente falar que é essencial que uma pessoa que esteja sofrendo, né, com a saúde mental, ela tenha uma rede de apoio, seja ela familiar, seja ela com os amigos, que essa pessoa ela consiga externar para o outro o que está sentindo, né? E isso, esse colocar para fora é muito importante. O Freud ele já falava, né, que o ápice da psicoterapia do Freud foi justamente permitir que as pessoas falassem, que as pessoas colocassem para fora o que elas sentiam. Então, a partir disso, por exemplo, na psicanálise, a gente utiliza muito da associação livre, que é justamente a gente poder falar, a gente poder colocar o que está dentro para fora, e aquele profissional ali que muitas vezes as pessoas até ficam assim, poxa, ele fica só calado. Mas não, a gente está tentando de alguma maneira ouvir o que você não está falando há muito tempo, entender o que está por trás daquilo ali, por trás daquele sintoma. Sim. Né? Porque é como se, eu gosto de falar o seguinte, que a ansiedade e alguns outros tipos de transtornos são como sintomas. Né? Você, por exemplo, na Covid, você tem um sintoma da febre, mas a febre não é a questão em si. Né? A febre é só um sintoma que acontece Sim. ali, assim como a ansiedade. Né? É verdade. E a gente sempre quer ser perfeito, a gente sempre quer ser mais rápido, a gente sempre quer ser mais produtivo. E aí quando a gente não consegue por algum motivo, vem a frustração, né? E essa frustração, ela faz com que a gente dê sinais. Mas às vezes sinais esses não são percebidos por essas pessoas que estão ao nosso redor, né? E às vezes somos até desacreditados. E aí, o que fazer? É por isso que se a rede que nós temos de amigos, de familiares e etc., não estão, de alguma maneira, sustentando as nossas questões, procura um psicólogo, procura um psicanalista, um psiquiatra também, alguém que esteja ali para poder te ouvir sem julgamentos, né? E que possa, de alguma maneira, tirar o melhor de si. Né? Sim, sim. E olha só, nós estamos aqui, né, ao vivo, numa segunda-feira, falando sobre Janeiro Branco. A gente quer, né, de alguma maneira, ajudar você de casa que, se porventura estiver sofrendo ansiedade, estresse ou algum tipo, né, de depressão, que a gente possa contribuir de alguma maneira para que você tenha um alerta e busque ajuda. E nós temos alguns sinais de que é necessário dar mais atenção à saúde mental. A gente vai mostrar aqui, através de alguns cards, né, esses sinais. E eu gostaria que o Nelson falasse sobre ele, o Nelson Mendonça Neto, nosso entrevistado, psicólogo e psicanalista. A gente vai colocar agora o primeiro sinal, que é muito importante para você de casa: problemas com sono. Se você está enfrentando problemas com sono e isso não é comum na sua rotina, tá aí um alerta, não é, Nelson? Com certeza. Olha, o problema com sono, assim, eu não gosto muito de diagnosticar as coisas e colocar as coisas como se fossem receitas de bolo, por exemplo. Sim, assim. até porque não são, né? Até porque cada um tem, né, tem que ser avaliado de uma forma específica, né? E tudo vai ser levado em consideração. Nós estamos dando alguns alertas para que você comece a parar e ver se tem algo, né, que não está indo bem na sua vida, né? Isso, com certeza. E aí eu falo que, por exemplo, problemas com sono, né? Eu gosto de falar que é como se, sabe, o computador. Quem tem Windows, quem tem um computador Windows vai saber o que eu estou falando. Que é basicamente que quando você quer desligar o computador e você não consegue, porque tem algumas questões que estão ali, de alguma maneira, sendo processadas ainda, essa eu acho que é uma das melhores alternativas para que a gente consiga falar sobre esse som. Né? Que é quando a gente não consegue desligar, a gente não consegue diminuir as vozes que estão na cabeça, que estão nos questionando, e muitas vezes a gente foge de questões que estão ali no dia a dia, e aí quando vai dormir é justamente a hora que a gente vai buscar tentar resolver aquelas questões.
né? É verdade, Nelson. Então, aí tem um alerta de que algo não está indo bem, se já está fugindo aí da sua rotina, se você consegue ter uma noite maravilhosa de sono e que, porventura, né, ultimamente, você não tem conseguido dormir bem, já é um sinal, né? Nós temos aí também... Isso é um sintoma. Exatamente. Outro sinal aí de alerta, né, para você que está em casa, vamos colocar aqui o card para que você possa falar sobre ele. Produção, por favor, coloca aí o segundo card. Vamos lá. Alterações de humor. Você é uma pessoa que normalmente tem o seu humor lá, né? Daquela mesma forma, você é muito alegre ou você é muito na sua, mas de repente você tá com um humor assim muito alterado, tá alegre na mesma hora, tá triste, nem você mesmo entende um pouco do que você está sentindo naquele momento. Tá aí um sintoma? Tá aí um sintoma também. Tem um sintoma de talvez de um não conhecimento de si, né? Já que quando você fala de uma alteração um pouco brusca, um pouco rápida, né? Sim. O que diferencia também da bipolaridade, porque a bipolaridade não é de um dia para o outro, não é momentâneo, de você de manhã estar feliz, de noite estar triste, e etc. Sim. A bipolaridade tem um que a ver mais com a depressão e um estado de mania, que é um estado mais eufórico, digamos assim. Então, é bipolar, né? São dois polos. Certo. Tanto o polo da depressão quanto da mania. Né? Mas extremo, né? Seria meio que os extremos, né? Isso, são dois polos. Perfeito. Nelson, nós temos aí também mais um card, eu gostaria que você falasse sobre ele, né? O afastamento das pessoas. Esse é bem polêmico, né? Porque como é que você percebe? Às vezes a pessoa nem percebe que os outros estão se afastando, né? Mas veja, eu acho que, como já tinha falado, vai depender de como é que é a pessoa. Né? Porque, por exemplo, tem pessoas que preferem ficar sozinhas para resolver questões, né? Mas, por exemplo, quando a gente traz problemas com sono, alteração de humor, afastamento das pessoas, isso são fatores que estão juntos, talvez esteja relacionado, por exemplo, com a depressão. Sim. Né? Quando a gente junta tudo isso, essas questões que são mais, como é que eu vou dizer, pontuais, problemas com sono, pode ter a ver com ansiedade, talvez, alteração de humor, pode ter a ver com talvez o não conhecimento de si, de como é que você lida com suas questões, com suas frustrações, né? O afastamento das pessoas pode estar relacionado com talvez um luto, algo, por exemplo, um sonho que você tinha e você não está conseguindo alcançar esse sonho, né? E pode ser, tem um limite do normal, tem um limite do que é ok para a pessoa. Sim, né? Porque sim. às vezes é como a pessoa lida com aquele luto. É verdade. Né? Nós temos aí também, né, o nosso WhatsApp, nós exibimos aí, eu vou reforçar para vocês, o 999359918, 999359918. Algumas pessoas querem também ser ouvidas, né, querem ajuda de alguma forma, você pode colocar o seu pensamento, nós estamos aqui para te ajudar, né, o Tiago inclusive já participou, daqui a pouquinho eu vou ler o depoimento do Tiago para ouvir aqui também o nosso convidado Nelson Mendonça Neto, psicólogo e psicanalista. Você que está acompanhando a nossa programação, abrimos a semana falando sobre Janeiro Branco. Se você está sentindo, né, aí que quer desabafar, quer falar com a gente de alguma forma, se você está ansioso, se você está com algum dos sinais que a gente mostrou aqui falando sobre o Janeiro Branco, nós estamos ao vivo através do WhatsApp 999359918, a gente está aqui para te ajudar, tá? Voltando aqui para o assunto, agora o Nelson Mendonça Neto, psicólogo e psicanalista, nós temos aqui na verdade, um depoimento do Tiago. Nelson, ele fala o seguinte, ó: eu estou na luta, ansioso, muito ansioso, eu preciso cuidar disso. Eu tenho vontade de sair correndo e sumir mesmo. Olha, eu acho que, veja, eu não estou aqui, por exemplo, não quero dar diagnóstico, por exemplo. Sim, e aí é interessante que o Tiago, por exemplo,
tivesse esse tratamento psicoterápico, eu acho que seria muito interessante para ele, seria Sim. muito importante para ele nesse momento. Buscar né? ajuda de um profissional, né? Porque sozinho vai ser muito complicado sair dessa, né? Tiago, é importante você procurar sim, porque, como muito bem disse o Nelson, nós estamos aqui ao vivo, né? O Nelson não está aqui com esse objetivo de fazer uma análise, até porque é muito superficial, não dá para se fazer isso, mas nós estamos aqui para poder ajudar essas pessoas, né? Estamos falando sobre o Janeiro Branco, um mês que chama atenção principalmente para esses problemas que nós temos enfrentado, ansiedade, depressão, saúde mental de uma maneira geral, né? A Bianca também, ela diz aqui que não tem dormido bem, que está muito ansiosa. Tá aí mais um, né, sinal, se você não dorme bem, de buscar uma ajuda com psicólogo, psiquiatra, uma ajuda, né, porque isso não é fraqueza, gente. Diferente do que muitos pensam, procurar ajuda de um profissional, né, pode demonstrar fraqueza, não é nada disso. Pelo contrário, você está sendo forte o suficiente para você ter a ajuda de um profissional e seguir a sua vida da melhor maneira possível, não é, Nelson? Isso mesmo. E eu digo o seguinte, por exemplo, é muito interessante que nesses casos que as pessoas já começam a falar, né, tenho ansiedade, tenho isso, tenho aquilo, bom, vai a um psicólogo, tenta conversar com ele, e talvez seja até importante que tenha um trabalho em equipe com um psiquiatra, por exemplo, também. Né? É interessante que a gente sempre procure o conforto. É isso. Saúde mental está muito relacionada ao conforto. Da mesma forma que a gente sabe, quando a gente vai para o médico, eles falam assim, olha, a alimentação tem que estar em dia, exercícios físicos também, a saúde mental também, da mesma forma. Então, é muito interessante que a gente sempre esteja ligado nessas questões. Sim, nós estamos aqui, né, ao vivo. A Gabi também mandou mensagem dizendo que está sempre cansada, que só pensa em dormir. E aí ela pergunta se isso também pode ser um sinal, né? Tem gente que fala que não consegue dormir. Aqui a Gabi diz que ela só pensa em dormir. Esse é um sinal também de que tem algo que não está bem com a saúde mental? Eu acho que também é um sinal preocupante. Um sinal que a gente deve, de alguma maneira, também se conhecer. Um sinal de que a gente precisa ir para um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra também. Sim. Nós temos aqui, né, também uma abordagem geral. Muita gente sente desânimo, vontade de chorar excessivamente. Tudo isso é preocupante. É hora de cuidar da saúde mental. Sempre é hora de cuidar da saúde mental. Sempre é hora. Sempre é hora de autoconhecimento, sempre é hora de estar lidando com as questões que a gente, muitas vezes, a gente não está lidando. Sim. Né? Nelson, eu quero te agradecer pela participação em nosso programa. Esse realmente é um tema que requer uma atenção, né? E que é importante a gente utilizar aqui um espaço como esse e fazer esse alerta para o pessoal de casa. Sempre é hora de cuidar de si mesmo, como disse muito bem aí o Nelson. Sempre é hora de cuidar de si mesmo e da saúde mental. Essa é a campanha do Janeiro Branco que reforça essa necessidade. Quero te agradecer e deixa uma mensagem para quem está em casa. Claro, deixa assim. Pessoal, olha, como eu já disse anteriormente, não tem hora para a gente começar a procurar esse trabalho psicoterápico. Então, eu estou disponível, caso vocês precisem. Né? Meu contato é 799-9604-1731. E também quero dizer que é importante a gente entender que a saúde mental é um dever de todos, né? É um dever de todos, que todos tenham acessibilidade a essa saúde mental. Então, quero também trazer um projeto que eu faço parte, né, que é a Clínica Nave Social, que de alguma maneira a gente tenta dar também acessibilidade às pessoas que não conseguem pagar um valor comumente de um psicólogo. Né? Então, se vocês querem entrar em contato, vocês podem entrar em contato comigo pelo telefone 7999604-1731 ou também pelo @nave social, que aí vocês podem entrar em contato com a Nave Social e também iniciar esse trabalho psicoterapêutico.
Sim, então vamos reforçar para as pessoas em casa aí o telefone. Gente, um projeto incrível, né? E assim, pode ter certeza que vai ajudar muita gente que realmente não tem condição, né, de buscar uma ajuda profissional, apesar de saber que a gente tem aí, né, no Sistema Único de Saúde também, temos, né, espaços específicos. Então, o que importa é você não ficar para si com nada, né, de sintoma aí, como ansiedade. Sentiu algo não está bem, procura ajuda, né? Nós temos aí essa iniciativa incrível e eu queria que você reforçasse até o número do telefone para quem está em casa. Pronto, olha, meu contato é 799-9604-1731, ou vocês também podem me encontrar no @nelsonmendonca.pc. Né? Ou também, se vocês quiserem entrar em contato com a Nave Social, @Nave Social. Olha, mais uma vez, muito obrigada, tá? Uma ótima semana para você e a gente agradece. A todos nós. Tchau, tchau.